E aí, pessoal, tudo bem? Tranquilo? Boa noite. Apareceu uma mensagem aqui para mim que tem gente gravando, tá? Eu já botei para gravar aqui, depois eu vou disponibilizar para vocês. Eu queria pedir para que, por favor, não gravassem, para evitar de travar o aplicativo aqui, tá bom? Por favor. Nós havíamos mais ou menos conversado sobre isso. Não gravem o vídeo, não, para não impactar. Tentem gravar, se for o caso, podem gravar sem problema nenhum o áudio, tá? Por gentileza. A respeito dessa questão em torno das aulas, deixa eu ter um bate-papo com vocês aqui sobre isso, que é o seguinte. Espera aí, um momentinho só que eu estou dando um comando aqui. Seguinte, meus amigos. Boa noite, Milane. Eu havia conversado com vocês que nós iríamos nos utilizar dessa ferramenta, o Team Link, enquanto me fosse possível, né? Enquanto desse. Que eu iria preferir utilizar uma ferramenta só para que eu aprenda, eu não sei mexer nisso e tal. Opção minha. E porque eu, assim, a visão que eu tive, tá? Longe de ser uma verdade absoluta, mas um pouco que eu mexi no Microsoft Teams, eu apanhei um pouquinho. Então, como eu estava utilizando em outro campus essa plataforma, eu decidi usar ela para todos. E está fluindo bem, tá? Nota 9,5. Teve uma vezinha só que travou um vídeo ou outro que não funcionou, mas uma aula ou outra que no final não deu ruim, a conexão caiu. Aí é muito mais da minha conexão local aqui, né? Todo mundo deve estar passando por isso. E aí qualquer aplicativo que for vai ter essa questão. O Team Link, diz o Rafael, é melhor mesmo. Pois é, ele é mais leve, ele é mais intuitivo. Eu quero um negócio para botar para gravar, eu não uso PowerPoint. Eu vou ficar aqui falando com vocês. E eu não achei o outro muito intuitivo. Eu apanhei um pouco, não me achei. Enfim, mas eu disse que eu ia utilizar esse até... Esse aqui, você cria lá uma reunião, disponibiliza o link e no horário combinado todo mundo entra, como estamos aqui fazendo, e vai. Mas eu falei que eu ia utilizar esse aqui enquanto desce. E esse enquanto desce chegou, né? Agora nós vamos ter que criar... A Yasmin diz que está travando muito. Olha, eu acho que é da sua conexão aí, tá? Alguém mais diga aí se está travando, porque o meu aqui está funcionando normal e a minha conexão com a internet também está normal. Aí, aqui tá legal. Nós vamos ter sempre esse dilema aí tá normal aqui, diz a outra, a Milane. Vai ter sempre essa questão de conexão, né, meus amigos? Esse horário 8h50, como veja, eu dou aula de manhã. De manhã nunca teve problema em nenhum lugar. Porque a aula é 7 horas da manhã. Tem pouca gente usando. A aula de 6h30 é um pouco melhor do que a aula de 8h30, percebam bem. A aula de 8h30 em diante está todo mundo no Brasil inteiro em casa usando a internet. Então a conexão local, a conexão de internet para todo mundo está um pouco rateada. Então nós nunca vamos saber se é uma questão da minha conexão aqui, se é uma conexão do destinatário final, aí, local de cada um dos 30 de vocês. Tá vendo? Um funciona, o outro aqui tá normal, o outro tá normal, o outro tá normal, aqui tá travando. Ou se é uma falha de conexão com a internet, cada um de nós, um pouquinho ruim aqui, um pouquinho ruim aí, que fica meio... Essa questão vai acontecer em qualquer plataforma, porque aí não é a plataforma, né? Aí é a internet. E como nós estamos transmitindo vídeo, consome mais dados, né? Fica mais pesado. E se colocarem para gravar, aí atrapalha ainda mais a plataforma. Por isso que eu peço para não colocarem para gravar. Só o áudio, pode gravar, o vídeo não, porque senão vai impactar a plataforma. Esse já foi um feedback que eu tive conhecendo a plataforma, tá? Bom, mas não vamos mudar para o Team
para o Microsoft Teams. Vamos sair do Team Link, vamos para o Microsoft Teams. Porque a reitoria determinou a utilização obrigatória do Microsoft Teams. Então, o que não tem remédio, remediado está, já está decidido, será o Microsoft Teams. Não foi decidido por mim, foi decidido por quem tem a gestão sobre a minha função, quem está acima, superior, hierárquico. Decidiu e nós devemos seguir. Goste ou não. Então vou ter que me adaptar. Vou usar o Microsoft Teams para metade das minhas turmas de uma gestão, vou usar o Team Link para outra metade de outra gestão. E aí, vamos ver o que vai dar. Já estava familiarizado com o Team Link, tanto que eu dou um feedback, é melhor fazer isso, é melhor não fazer aquilo, tal. E nunca usei o Microsoft Teams. Então, até por isso eu pergunto para vocês, como é que tem sido a percepção de vocês? Escrevam aí, por favor, porque vocês já tiveram aula no Microsoft Teams. Eu nunca tive aula lá, nunca dei aula lá, nunca utilizei a ferramenta. Vou começar a me entender com ela na semana que vem. Já teve o Diogo aí dizendo que tem funcionado bem. Que bom, acho que vai ser parecido, né? Uma mera questão de adaptação de quem não gosta tanto dela para ela e por aí vai. Deve, certamente, tem quem prefira ela do que o Team Link, e vai achar até melhor. Eu não gosto muito de lá, não. Funciona bem, diz a Yara. Então, você não funciona bem ou funciona bem? Você não gosta muito de lá porque ela não é intuitiva, né? Mas funciona? Se for isso, tá ótimo. O problema para muito tem sido criar a conta, mas é só seguir as instruções do Sigur, diz o Marcel. Pois é, aí é uma questão que assim, tá fora também da minha alçada. Determinaram a criação, foi criado, tem que vincular. As turmas que eu já criei na Tijuca, nas aulas que eu dou lá segunda-feira, eu fiz a mesma coisa. Estava utilizando lá o Team Link. Então eu esperei ter aula de segunda-feira para avisar oficialmente que na próxima segunda-feira vai ser pelo Microsoft Teams. E aí eu criei a conta de todo mundo, como a reitoria mandou fazer, com a conta institucional. E aí meu WhatsApp, até agora mesmo, eu estava resolvendo isso, que não consegue entrar e tal, então vai ter esse problema de acesso. E eu não tenho culpa nisso. Não posso fazer nada. Vamos ter que todos nós aprender junto com a informática. A moça me perguntou o que eu faço, eu falei, não sei. Não faço a menor ideia. Nunca utilizei a ferramenta, passei para o cara da informática e ele vai me responder. Diz a outra, é uma plataforma boa. Só no início que foi um pouco difícil. Enfim, naturalmente, difícil para a questão de adaptação. Tá? A Lucilene Freitas, não gostei. Eu acho que, se não me engano, foi você, Lucilene. Salvo engano, recebi uma mensagem aqui de Lucilene. Deixa eu ver se é uma mera coincidência, minha querida. Deixa eu ver aqui no meu WhatsApp, que aí eu até te explico logo de uma vez. Deixa eu ver aqui, ó. É a Lucilene Freitas. Recebi uma mensagem, tem uma aluna dizendo que é sua aluna e não está aparecendo a disciplina dela. Então, Lucilene, é isso. É bom que a gente já explico logo de uma vez. É uma outra pendência que eu tinha aqui, essa questão da Lucilene. Lucilene, minha querida, é porque não está aparecendo para você lá a turma no Microsoft Teams do professor Arthur por uma simples razão, porque a turma não existe, tá? Eu tenho dado aula aqui por essa plataforma. Estou justamente agora explicando que eu vou criar amanhã a turma de vocês lá, tá? Todas as minhas aulas daqui de Jacarepaguá serão criadas amanhã. Então não tem turma nenhuma de Jacarepaguá no Microsoft Teams. Por isso que, por uma razão evidente, você não conseguiu achar. Ela não existe. Vai passar a existir na próxima semana. É justamente disso que eu estava falando aqui. Então acho que agora está esclarecido, né, Lucilene? Só você esperar um pouquinho amanhã ou depois. O problema é que se os professores não cadastrarem, nós não entramos. Ô, meu amor, você não entra numa turma que não existe, mas você entra aqui. Acho que o que importa para você é ter aula, né? Eu estava tendo aula até agora aqui porque era opcional. É isso que eu estou explicando, meu anjo. Era opcional utilizar a ferramenta 1 ou a ferramenta 2. Eu estava utilizando a ferramenta 2, de modo que se você for procurar na ferramenta 1, não vai existir, porque não tem como. Eu te daria um prêmio se você achasse a turma lá, que não existe. Agora passou a ser obrigatório, porque criou-se o e-mail institucional dos alunos, é disso que nós estamos falando, e passou a ser obrigatório. Então passou a ser obrigatório e eu vou criar na próxima aula. Já está dando confusão dessa forma. Se eu falasse, não vai ser aqui, vai ser no outro, sem explicar para vocês, olha a confusão que seria.
Exatamente. E o prof foi o único que não faltei. Mas então, você teve toda a aula. O que importa é ter aula, né? Nós estamos em aula de processo civil, instrumentalidade das formas. O que importa é o conteúdo. O conteúdo está sendo passado por essa plataforma aqui. Agora vamos mudar. Vamos mudar por quê? Porque mandaram mudar, ponto final. Mandaram mudar. Era opcional, passou a ser obrigatório, obrigatório é. Só espera um pouquinho, meu amor, tá bom? Amanhã vai estar disponível para você. Ou amanhã, ou sexta, sei lá. Mas até quarta-feira que vem, você vai receber no seu e-mail institucional e pelo Sigu, que eu coloco, e pelo nosso grupo no WhatsApp. Eu não sei mais como comunicar, ainda não descobri como se comunica por morteiro, esse tipo de comunicação. Todas que eu tenho disponível, eu utilizo. E-mail, sistema institucional e WhatsApp. Vocês vão ser comunicados da turma que vai ser criada. Tá? Deixa eu ver mais o que falaram aqui. Para a gente definir isso que é importante, porque, como eu disse, eu não conheço. Tá? Ela funciona, mas não é intuitiva. A Yara colocou. É a minha percepção, Yara, tá? E eu não utilizo, mas tenho escutado os outros professores utilizar. E a feedback é esse, tá? Tá? Arthur, sua aula online está muito bem organizada. Pô, obrigado. Todo sem microfone, é isso. Acho que vale a pena, às vezes, a gente dar um passo atrás, perder um tempinho para dar uma definida como isso. Lá no Microsoft, eu vou sugerir a mesma coisa, tá? Todo mundo desliga o microfone, todo mundo desliga tudo. Não sei se tem como ou não, mas acho que tem. Todo mundo desliga tudo, eu vou explicando e de tempo em tempo eu abro para pergunta para seguir. Bom, então, eu queria começar a aula de hoje. Valeu, pessoal. Eu queria começar a aula de hoje, então, definindo isso. Essa vai ser a nossa última aula por essa plataforma aqui do TeamLink. Eu vou criar a turma de vocês lá no Microsoft Teams. Daiane, chegou agora, não perdeu nada, minha querida. Eu não dei ainda o conteúdo, tá? Estou só explicando que essa vai ser a nossa última aula aqui nessa plataforma. Não adianta na semana que vem tentar entrar nesse ID, porque você vai ficar sozinho numa turma que não vai ter ninguém. Eu vou criar a turma de vocês no Microsoft Teams pelo e-mail institucional. Então, acho que isso é uma outra questão que tem que ficar muito bem definida para vocês. Eu não vou utilizar e-mail de vocês do Gmail, do Yahoo, da Terra, seja lá o que for. Eu vou criar o e-mail institucional. E-mail institucional que é... Daiane, que pena, obrigação. Estou fazendo isso por obrigatoriedade, tá? Não por uma vontade minha. Estava explicando isso. Os senhores têm que ativar a conta institucional dos senhores. Como faz isso, sinceramente, não sei. Eu não sou aluno. Mas parece que tem lá no Sigu um passo a passo, acessar meus dados, sei lá. Façam lá o que o Sigu está mandando e se entendam com suporte. Infelizmente, eu não sei. Se eu soubesse como ajudar, eu falaria. Mas eu não sei como ajudar, tá? Se eu aprender, eu aviso para vocês. E os senhores vão receber o link no e-mail institucional, que é composto por uma sequência de números, a matrícula de vocês. Salvo engano, tem 2 letras no final, que é do campus, né? Então imagino que aí seja 2000 e tanto, um número, JA de Jacarepaguá, @alunos.cam.edu.br. Eu imagino que seja assim. E vou continuar com o grupo do Zap, Lucinene. Vou continuar informando tudo lá no Zap. Então, quando eu criar a turma no Microsoft Teams, eu vou avisar. Vocês vão receber o e-mail automático da plataforma, que ela dispara. Vou colocar no Sigu, em cada aula disponível em tal lugar. Isso mesmo, Rafael. Viu? Olha lá, a sequência de números, que é a sua matrícula. JA do campus, Jacarepaguá, na Tijuca, que foi onde eu criei até agora, TI. Né? Número, TI, arroba. Então vai ser número, JA, de Jacarepaguá, @aluno.cam.edu.br. Os senhores vão receber o link automaticamente do Microsoft Teams nesse e-mail institucional. Ponto. Eu vou pegar o link, vou copiar e colar no Sigu, que é a nossa forma de comunicação oficial. Então, na aula do dia 15 do 4, né? A próxima aula vai ser o dia 15 do 4. Lá na aba do Sigu, na aula, você vai ter onde é que é, só clicar lá. E vou também colocar no nosso grupo do WhatsApp. Acho que fica bem comunicado, né? Quando eu criar, galera, criei a turma lá do Microsoft Teams. Verifiquem lá se conseguem entrar.
o link é esse aqui, e vou comunicar. Ok? De um modo geral, a turma da Tijuca que eu criei, eu fiz esse procedimento, copiei no WhatsApp, informei no Sigu, a maioria falou que está conseguindo entrar. Um ou outro está com essa dificuldade de vinculação de conta aí. Então, atenção a isso. Agora nós temos que ter atenção da próxima aula. Para encerrar, não vai ser no não vai ser no Team Link. Vai ser no Microsoft Teams. O que você faz agora? O que você faz aqui é meia hora? O que você faz quando terminar a aula? Nada. Espera. A turma não foi criada ainda. Eu vou criar a turma amanhã ou depois de amanhã. Máximo até o final de semana. E vou avisar vocês. Tá bom? Professor, tem o passo a passo no Sigu. Disseram, então é isso. A maioria consegue se entender lá, resolvendo com o Sigu. Ok? A dificuldade que eu tenho percebido é justamente quem não se atenta a isso. E fala que não recebeu o link, fala que não está conseguindo ativar com a conta pessoal. Por quê? Falaram aqui antes também. Gerou uma confusão, porque antes era pela conta pessoal do Gmail que vinculava a da Microsoft. Aí depois a instituição mudou. Eu entendo porque a instituição mudou. Para vocês fica parecendo desorganizado. Ok, eu entendo vocês também pensarem isso. É porque esse era um projeto, meus amigos, que seria para o próximo semestre. E foi antecipado por conta dessa questão do coronavírus. Nós temos um departamento só de tecnologia da informação. Temos um TI só. E são vários campos. Tem muita Cândido Mendes. Só na Zona Oeste tem 8 campos, salvo engano. Mais Jacarepaguá, mais Tijuca, mais Ipanema, mais Centro, mais Meia, mais Campos, mais Niterói, mais Friburgo. São muitas Cândido Mendes. Então eles tiveram que criar, na correria, várias contas. O que eles pensaram em fazer? Me parece que com razão. Eu não sou defensor de Cândido Mendes, não. A torta e a direito, não. Mas eu acho que foi lógico o raciocínio. Vamos criar primeiro os e-mails dos professores, que é menos quantidade, e é quem precisa ter para criar a turma. E aí vamos deixando eles darem aulas lá no Microsoft Teams, chamando como convidados os outros. E aí, como convidado, você consegue vincular a sua conta pessoal a outra. Só que você tem acesso restrito, né? Até onde eu sei. E aí, enquanto os professores estavam dando aula naquela primeira semana, as 2 primeiras semanas, o TI foi criando a conta institucional de todos os alunos. E aí, quando ficou pronto, eles mudaram a lógica. E passaram a tornar obrigatória a utilização pelo e-mail institucional. Tá bom? Isso acaba sendo um benefício para todos os senhores. Um benefício de ter acesso a uma conta da Microsoft, por serem alunos da Cândido. Tá? Ficou meio confuso nesse início, acho que por essa questão toda que ficou em cima da hora por conta dessa pandemia. O senhor vai disponibilizar o material no Sigu? Eu tenho colocado lá o link das aulas. Talvez você esteja perguntando do material que eu falei de mandar escrito, né? Eu continuo fazendo material escrito, mas parei de encaminhar para vocês pela evidente razão de que os senhores estão fazendo trabalho, né? Então, para evitar do malandrinho pegar aquele meu arquivo que eu vou mandar e jogar aquilo, juntar tudo e achar que está pronto o trabalho, eu sei que isso pode acontecer, né? Em 600 alunos por semestre, eu sei de tudo que acontece. Então, eu preferi não botar o material escrito meu lá, enquanto tiver no prazo para os senhores entregarem. E aí, para encerrar essas questões importantes e introdutórias, só lembrar aos senhores que a nossa primeira avaliação se dará mediante trabalho a ser entregue por e-mail em PDF até sexta-feira que vem, dia 17/4, tomando como objeto um resumo de todas as minhas aulas até a aula de hoje. A próxima aula não vai ser objeto do trabalho, como nós combinamos. Ok? Beleza? Ok? Tá visto? Então é isso. Qualquer dúvida, me mandem lá pelo WhatsApp que a gente vai sanando. Vamos seguir para começar a aula. Tá? Perdi esse tempo inicial aí, porque era uma questão muito importante. Nós, na aula passada, terminamos de ver os títulos executivos todos, né? Ficou faltando um inciso do 515, que nós começamos a aula por ele, e ficou faltando falar do 784, que são os títulos executivos extrajudiciais. Não é isso? Bom, vimos todos eles. Ok. Agora vamos começar um próximo tópico, que é o da responsabilidade patrimonial. E esse tópico, responsabilidade patrimonial, vai nos conduzir provavelmente por 2 aulas.
essa aula de hoje, mas a próxima aula pode ser que pegue até o comecinho de uma terceira aula, por esse tempo precioso que nós perdemos aqui no começo desse encontro, para definir a questão da plataforma. Tá? Responsabilidade patrimonial, meus amigos, é o seguinte. Está previsto lá no artigo 789 do CPC. A partir do artigo 789 do CPC. E tá aí, prevê o seguinte, ó. Da responsabilidade patrimonial. Artigo 789. O devedor responde com todos os seus bens, presentes e futuros, para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei. Nesse momento inicial, nós vamos ficar aqui, nesse artigo 789, para estabelecer noções gerais sobre responsabilidade patrimonial. E a primeira coisa que nós temos que ver, talvez algo que vocês já devem ter visto em direito civil, eu imagino, mas lá na aula das obrigações, é o seguinte: dívida não se confunde. Nós temos de um lado a dívida e do outro lado a responsabilidade. Então, dívida versus responsabilidade. Vocês se lembram da célebre polêmica do direito alemão, do Haftung versus o Schuld? Uma coisa é a dívida, a obrigação natural. Uma outra coisa diferente disso é responsabilidade, que é o dever de cumprir, que é a sujeição dos bens à satisfação daquela obrigação. São conceitos distintos. Uma coisa é você ser devedor. A outra coisa é você ser responsável pela dívida. Devedor pode não ser responsável. Responsável pode não ser devedor. Então nós temos o Haftung e temos o Schuld. O que é a dívida? A dívida é uma obrigação natural. É a sua obrigação de arcar com compromisso, vamos assim dizer. É o que o devedor deve satisfazer a dívida contraída. Isso é uma coisa. A responsabilidade é um passo além. A responsabilidade é a sujeição dos bens do responsável, a sujeição dos bens do sujeito para a satisfação da dívida. São coisas distintas. A doutrina costuma trazer, por exemplo, a possibilidade de existir dívida e não existir responsabilidade. Dívida, um conceito de direito material. Você vai numa dessas esquinas aí do Rio de Janeiro, tem lá um apontador, um sujeito sentado numa cadeira com uma caneta atrás da orelha, e você joga lá, participa de um jogo do azar, denominado jogo do bicho. Você vai lá e anota lá, faz um jogo lá qualquer. No final do dia corre o sorteio e você é contemplado, você ganha. Diz a prática que você recebe. Mas imagine que você celebrou lá um jogo de azar, ganhou e não recebeu. O bicheiro, né, a banca, tem a dívida? Tem o dever de honrar com a sua obrigação? Tem. Existe a dívida. Mas você, não tendo recebido voluntariamente no plano do direito material, pode ir a juízo para cobrar em juízo, de modo obrigatório, coercitivo, a satisfação daquela dívida? A resposta é não. Nos jogos de azar, ganhou lá uma rodada do jogo de pôquer, para sair do bicheiro. Porque o bicheiro é o seguinte, você não pode e nem é aconselhável, né? Porque se você for juízo para cobrar do juiz que mande na marra, o bicheiro te dá o dinheiro, o juiz vai falar que não pode fazer isso. E em segundo lugar, você não vai poder fazer mais nada na vida, né? Porque você vai, no mínimo, ficar tetraplégico. Então não se aconselha que seja feito isso. A prática diz que não tem necessidade, e se houver necessidade, fica na sua, jogou porque quis, ele tem a dívida, se ele pagar, tá pago, se ele não pagar, você não pode fazer nada. Ok? Então tem dívida, mas não tem responsabilidade. Tanto tem dívida que se ele te paga,
ele que pagou também não pode ir a juízo pedindo para você devolver. Não pode. Porque ele pagou porque ele devia. Então existe dívida, mas não existe responsabilidade nessa questão aí dos jogos de azar. Dívida mediante jogos de azar. Tem dívida, mas o que não tem é responsabilidade, é a sua pretensão de ir a juízo. Ok? E também existe responsabilidade, que é a sujeição do patrimônio sem dívida. Qual é o clássico exemplo de responsável que não é devedor? O fiador, né? O fiador é um sujeito mais bobo que pode existir no mundo, que ele não contrai dívida nenhuma, mas ele fala assim, olha, senhor credor, credor, devedor. Credor, fique tranquilo, vá dormir sossegado, porque se o devedor não pagar, pago eu, fiador. Fiador é devedor? Não. O fiador deve algo a alguém? Não, ele não deve. Ele não é devedor. Ele não é sujeito passivo da obrigação. A obrigação principal é credor, C, e devedor, D. Então quem é o fiador? É uma obrigação acessória. O fiador fala, se o devedor não pagar, pago eu. O fiador não é devedor, mas o fiador é responsável. O devedor responde por uma dívida que não é dele. Então, aqui está um exemplo inverso. Jogos de azar. Tem dívida, não tem responsabilidade. Fiador, tem responsabilidade, não tem dívida. Ok? Então, são conceitos distintos. Haftung é diferente de Schuld. Dívida é diferente de responsabilidade. Se um existe sem o outro existe sem um, são coisas distintas. Evidentemente. Tudo bem, na prática, o que nós mais vemos, a regra realmente é que aquele que é responsável, aquele que vai sujeitar o seu patrimônio à satisfação da dívida, é o devedor. Em regra, o responsável é o devedor. Só que nem sempre isso acontece. Vamos voltar. Olha aqui. Artigo 789, parte inicial. O devedor responde. Aí, ó. Vou botar entre aspas aqui. O devedor responde com todos. É só o devedor que responde? E o fiador? Então, em matéria de responsabilidade patrimonial, saibam, dívida é um conceito de direito material, obrigações, credor e devedor. Responsabilidade é um conceito de direito processual, está no Código de Processo Civil, da responsabilidade patrimonial. Aí o 789 diz assim, o devedor responde. Eu pergunto para vocês, é só o devedor que responde? E o fiador? O fiador não é devedor, acabamos de ver. Então, cuidado. Não leva ferro e fogo. Não estica essa corda aí, porque não é bem assim. O devedor responde, ok. Mas não é só o devedor que responde. Já começa por aí. Ok? Ok. Continua lá. O devedor responde com todos os seus bens. Aspas. Segue. Aí. Com todos os seus bens. Todos, todos, todos? Todos, sem exceção? Não. Então não é bem todos assim. O próprio dispositivo no final ressalva com todos os seus bens, salvo as restrições estabelecidas em lei. E aqui é daquelas coisas maravilhosas, que o que vale são as exceções. Vai lá, com todos os seus bens. Antes disso falou, o devedor responde. Já vimos que quem responde não é só o devedor, responsável também. Porque o devedor é uma coisa, responsável é outra. Com todos os seus bens. Não são todos assim. Mas o que tem a ver esse todos os seus bens? É a decorrência daquele princípio da patrimonialidade. Princípio da patrimonialidade. Já vimos que a regra da execução no processo civil brasileiro é que o devedor e o responsável sujeitam os seus bens. Princípio da patrimonialidade. É o patrimônio do devedor que se sujeita à satisfação da obrigação. Não é a vida, não é a integridade física, não é a liberdade, com exceção feita à prisão civil depositário infiel. Mas tirando essa hipótese da prisão civil do depositário... Ih, mentira! A prisão civil devedor de alimentos. Esquece o depositário infiel, que eu ia falar que a Constituição fala duas exceções, né?
Então, exceção feita à prisão civil do devedor de alimentos. A Constituição fala que não existe prisão por dívida, salvo em duas hipóteses. Devedor de alimentos, que continua, e depositário infiel, que eu mesmo fui traído pelo que eu pensei aqui de falar. O depositário infiel não gera a restrição de liberdade, mas tem súmula vinculante do STF nesse sentido. Então, tirando a prisão civil do devedor de alimentos, todas as demais execuções incidem sobre o patrimônio. Está ali dizendo. O devedor responde, responsabilidade é sujeição. E o que se sujeita? Todos os bens. A integralidade de bem, todos os bens, significa o quê? Patrimônio. Então, qual é o conceito de patrimônio? Patrimônio é a universalidade dos bens do devedor. Dizer que o sujeito passivo, que o devedor e o responsável sujeitam o seu patrimônio à satisfação é o conjunto dos seus bens. Patrimônio significa todos os bens do sujeito. Por isso que é o princípio da patrimonialidade. Ok? Vamos seguir. O devedor responde, já vimos que não é só o devedor, com todos os seus bens, logo o seu patrimônio, e vimos que tem exceções, mas aqui, ó, presentes e futuros. Bens, presentes e futuros para o cumprimento das obrigações. Então, a sujeição é do patrimônio. E o que se sujeita? Qual patrimônio? O patrimônio presente e futuro. Como assim presente e futuro? Vejam. Bens presentes são os bens que o sujeito tem em um certo momento. Bens futuros são os bens que ele adquire posteriormente, depois desse momento. E bens pretéritos, que a lei nem fala. Mas os bens pretéritos. Não vou falar uma hora dessa, 9h20, bem passado, né? Porque bem passado nos remete a um bifão de picanha. Não vou falar bem passado. Vou falar bem pretérito. O que é o bem pretérito? É o bem que já foi meu e não é mais. Então, quais são os meus bens presentes? Meu patrimônio atualmente? É isso aqui. Aí, semana que vem, eu adquiro isso aqui. Se sujeita à execução? Sujeito. Os bens presentes e os bens futuros. E esse celular aqui, que era meu, mas eu semana passada vendi, não é mais meu, sujeito à execução? Não. O que se sujeita à execução são os bens presentes e futuros, ou seja, os bens que são de titularidade contemporânea do devedor. Porque se o bem era meu, mas semana passada eu vendi, e ele não é mais meu, ele já é de um terceiro. E a regra é que o bem sendo do terceiro fica com o terceiro. O que se sujeita é o meu patrimônio. Então eu quero delimitar com os senhores a regra geral. Só que para a gente estabelecer a regra geral, nós temos que entender quais são os bens presentes, quais são os bens futuros e quais são os bens passados. Só que a gente só pode definir o que é presente, o que é futuro, o que é passado, tendo um marco temporal preciso. Porque eu falei, esse celular aqui era meu. Semana passada, eu alienei ele. Então, hoje ele não é mais meu. Mas há um mês atrás ele era meu, né? Então, quando você fala bem presente, passado, futuro, tem um marco, um paradigma que você tem que estabelecer. Senão fica solto. Então, a Yara perguntou, são os bens adquiridos enquanto perdurar a execução? É isso? É isso. Eu dizia, o marco temporal é o início da execução. Bens presentes, do início da execução em diante. Bens futuros, adquiridos no curso da execução. Bens pretéritos, os que eram do devedor e deixaram de ser, então é pretérito, bem, antes do início da execução. Então a execução começou hoje, dia 8 de abril. Esse celular era meu, ele durou na minha mão 5 anos. Mas semana passada ele deixou de ser meu. Se a execução começou hoje, esse celular aqui responde à execução? Não, porque é um bem pretérito. Isso é a regra. Então, eu quero estabelecer a regra da responsabilidade patrimonial. Regra da responsabilidade patrimonial. Bens futuros respondem. A execução começou hoje. Semana que vem eu compro esse bem, eu adquiro esse bem aqui.
esse bem que foi adquirido no curso da execução pode responder à execução? Pode. Então, os bens futuros respondem. Responde de responsabilidade é a sujeição patrimonial. Então, o meu credor pode morder essa caneca que eu adquiri. Ok. Bens presentes respondem? Respondem. Quais são os bens presentes? São os bens que o devedor titulariza, é o patrimônio do devedor, quando do início da execução. Então você vai ver, no dia 8 de abril, quando se teve por iniciada a execução, quais são os bens que compõem o patrimônio do devedor, Arthur? São esses 3 bens aqui, são os meus bens presentes. A caneca, que eu estou usando aqui um exercício de futurologia, bola de cristal, eu vou adquirir semana que vem. Então a caneca é bem futuro, esses aqui são os bens presentes. Ok? Início da execução. E bens passados respondem? Não respondem. Aí a regra da responsabilidade patrimonial. Os bens futuros respondem, os bens presentes respondem, os bens passados, os bens pretéritos, não respondem. Estou tirando isso da onde? Do artigo 789. Porque o artigo 789 diz, lerei de novo, o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros. Logo, não inclui os bens pretéritos, porque os bens pretéritos não respondem. Ok? Ok. Agora, eu falei que o marco temporal é o início da execução. Quando é que se considera que vai responder quem? É a sujeição do patrimônio do sujeito passivo, né? Do executado. Quando que se tem iniciada a execução em relação ao executado? Que vai ser, então, um marco para definir presente, futuro e passado. O marco é a citação do executado. Perfeitamente, Yara. Citação do executado. Porque, veja, a Yara moveu uma ação de execução contra mim, começou 3 meses atrás. Eu não estou sabendo de nada. Eu não sei. Eu não recebi a citação. Eu não sou um sujeito passivo ainda da execução. Aí esse celular, que há 3 meses atrás era meu, da semana passada em diante não é mais meu. Hoje eu recebi a citação. Esse celular que responde à execução? Não. Se eu recebi a citação aqui e eu alienei ele aqui, a regra está lá. Bens passados não respondem. Eu vou responder do momento que eu fui citado, que eu tomei ciência da execução, para frente. Os bens presentes, que no dia da citação eu titularizo. E os bens futuros, que eu vier a adquirir no curso da execução. Entenderam esta regra? É só ler o 789. Está ali dito para vocês a resposta. Bens futuros respondem, bens presentes respondem, bens passados não estão lá, não respondem. Ok? Ok. Mas aí continua o dispositivo. O que falta a gente ver nesse dispositivo? A parte final, que, como eu lhes disse, é que mais tem graça. Aqui. Continua ele lá. É assim, como eu botei aí em cima. A regra, salvo as restrições estabelecidas em lei. Aí tem que saber as restrições, né? Nós vamos ficar as 2 aulas aqui vendo as restrições. Quer ver? Bens futuros. Bens futuros e os bens presentes. Os bens que o patrimônio do devedor dá citação em diante. Os bens presentes e os bens futuros. Em regra, respondem, vírgula, salvo os casos de impenhorabilidade dos bens. Tá aí, mastigadinho para vocês. Ó. Os bens presentes e os bens futuros, no meu exemplo, bens presentes, bens futuros. Então, quando começou a execução, eu tinha isso aqui. Aí, na semana seguinte, eu adquiri isso aqui. Lá na frente, eu já mencionei isso para vocês, lá na frente nós teremos um ato, que é a penhora. Nós precisamos penhorar, teremos aula aqui da penhora, mas tem que entender isso. Nós falamos da penhora da prescrição intercorrente, ainda na época muito longínqua de aula presencial. Falamos que a execução se desenvolve por expropriação de bens. O meu credor vai querer morder um desses bens aqui para tirar do meu patrimônio, expropriar e pagar a dívida dele.
Só que ele só pode fazer isso e penhorar. Então, primeiro vem a penhora, para depois vir a expropriação dos bens. Só que você só vai expropriar, só vai levar para um leilão público, se antes você penhorou. Porque o que é que sujeita a execução? Os bens presentes e futuros. Esse é meu patrimônio. A tela aí é todo o meu acervo de bem. Esse aqui é o bem 1, bem 2, bem 3, bem 4. Esse é meu patrimônio. Eu vou perder tudo? Depende. Qual o valor da dívida? Qual é a obrigação? A obrigação é de 100 mil reais. Esse bem vale 1,5 milhão, esse bem vale 30 mil, esse bem aqui vale 80 mil e esse vale 150. Pode penhorar só esse aqui de 150, expropriar, deixar de ser meu, passar a ser do credor e está resolvido? Pode, está resolvido. Ok? Então, uma coisa é a sujeição com todos os bens. Responsabilidade patrimonial. Aí depois, no processo, vem a penhora. A penhora é o ato de identificação dos bens. Tenho todos esses bens aqui. Todos respondem sujeição do patrimônio do devedor. Aí vai penhorar qual para depois expropriar. E separa esse aqui, joga os outros fora. Vai separar esse bem aqui, ele está penhorado. Para depois ser expropriado. Para tirar o dinheiro e dar para o credor. Essa é a lógica geral. Ok? Só que acontece o seguinte. Todos os bens respondem? Sim, presentes e futuros. São esses aqui. Ah, mas eu quero penhorar a caneca. Perfeitamente. Ela vale 150 mil. A dívida é 100 mil. Tem lógica seu raciocínio. Penhora ela. Aí você vai analisar e ela é impenhorável. É o nosso tópico agora. A impenhorabilidade. Se ela é impenhorável, ou seja, não penhorável, a partícula in é de negação, né? Impenhorabilidade. É a não penhorabilidade. Se ela não é penhorável, obviamente eu não posso penhorar para depois expropriar. Então, todos os bens respondem à execução? Meu patrimônio é esse aqui. Eu vi que alguém perguntou ali, já vou ver. Meu patrimônio é esse aqui, no nosso exemplo, né? Eu tenho esses 4 bens. Chegou o momento da penhora. A caneca é impenhorável. Eu posso penhorá-la? Porra, tá no nome, né? Ela é impenhorável. Então eu respondo com todos os bens, vírgula, salvo as restrições. Então nós temos uma regra. Uma regra salva a exceção, é evidente. Então eu tenho 4 bens, quantos podem ser penhorados? Esses 3. Por quê? Porque a caneca é impenhorável. O devedor responde com todos os bens presentes e futuros? Resposta: em regra, sim. Mas ele não responde, ele não se sujeita a perder um bem que seja impenhorável. E nós vamos falar já já da impenhorabilidade. Deixa eu ver o que perguntaram ali. Qual o artigo que fala sobre o momento da citação? Bom, em primeiro lugar, se a sujeição é do devedor, o devedor só faz parte da relação jurídica processual com a citação. Artigo 239 e seguinte. Então, pela teoria geral do processo, já seria possível responder. Só que nós temos o artigo 802, que é parecido com um lado do processo de conhecimento. Na execução, o despacho que ordena a citação, desde que realizada com o disposto no 240, interrompe a prescrição. Então, para fins de interromper a prescrição, a pretensão é a citação que vale, o despacho que ordena a citação. Beleza. Já é um marco teórico. Já é um marco aí. E nós temos o artigo 818, talvez. Espera aí, deixa eu ver aqui. 800 e qualquer coisa. Não. Não é 818, não. Espera aí. Oitocentos e vinte e oito. O exequente poderá obter certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, com identificação das partes e do valor da causa para fins de averbação
no registro de imóveis, de veículos ou de penhora, papapá. Então, é a admissibilidade pelo juízo que vai provocar esse efeito do 828 de limitar certas transferências dos bens. E aí nós vamos casar com os conhecimentos que temos lá de teoria geral do processo. 2. Teoria geral do processo 2. Comunicação dos atos processuais. Quando é que se tem por integrado o réu, o demandado, a relação jurídica processual? É com a citação. Então, 802, 828, eles servem de complementação aos artigos 239 e seguintes do CPC. Tá certo? Bom, então, regra da responsabilidade patrimonial. Regra. Responde com os bens presentes e futuros. Não responde com os bens pretéritos, porque eles não são mais do devedor. Como eu sou o devedor da Yara aqui, salvo engano, né? O meu celular, que era meu até semana passada, eu fui citado hoje, então eu não sabia de nada, eu não vendi ele por mal, ele não é mais meu bem. Não responde mais pela execução. Mas nós vimos já a primeira exceção, porque o 789 diz, tem essa regra aqui, salvo as restrições estabelecidas em lei. E aí eu volto aqui a colocar, para ficar... Deixa eu ver. Ó, vou botar aqui. Vou botar de novo aqui no chat. Bens futuros e presentes, em regra, respondem, salvo os casos de impenhorabilidade. Nós falaremos da impenhorabilidade já já. E aí, para concluir aqui, ó, a exceção, né? Os bens pretéritos, em regra, não respondem. Mas não tem exceção? Tem. Salvo as alienações fraudulentas. Salvo as alienações fraudulentas. Porque se eu alienei esse bem de propósito para ficar insolvente e dar tombo na Yara, aí eu vou responder. Nós temos algumas espécies de alienações fraudulentas. Basicamente, fraude contra credores que os senhores foram apresentados em direito civil e fraude à execução. Nós falaremos sobre cada uma delas aqui. Dúvida? Se o camarada sabe que vai ser executado e vende, transfere a propriedade antes de ser citado, acabou o milho, acabou a pipoca? Não, não necessariamente. É justo fraude, né? Pode ser, não sei. Se ele vendeu sem querer, mas aí você falou que ele sabia, ele vendeu de propósito. Não. Aí você vai ter que primeiro declarar que aquela alienação se deu de maneira fraudulenta. Se você conseguiu reconhecimento judicial dizendo que foi fraudulenta, ele deixa de ser o bem pretérito e volta a ser um bem do seu patrimônio. Volta a ser um bem presente. De modo que, se não teve alienação porque ela foi considerada fraudulenta, semana passada, hoje, quando eu fui citado, ele está no meu patrimônio. Para todo mundo não está. Mas se você conseguir uma declaração judicial de que foi fraudulenta, para você, que é o credor, ele vai estar. É justamente isso que nós temos que entender. Então, vamos voltar para azeitar aqui a situação. Responsabilidade patrimonial. Primeira coisa que nós vimos, que responsabilidade é uma coisa, dívida é outra. Dívida é um conceito do direito civil, é o Haftung dos alemães. Responsabilidade é um conceito de direito processual civil. Execução, a sujeição do patrimônio para fins de execução, que pode não ser do devedor. Fizemos essa ressalva. É o Schuld dos alemães. Primeira coisa. Segunda coisa, nós temos que definir um marco temporal. É a citação do executado. Porque nós temos uma regra e algumas exceções. Qual é a regra? Bem presente e bem futuro. Da citação para frente, responde. Exceção, não responde. Qual é a exceção? Impenhorabilidade. Bens pretéritos, qual é a regra? Não responde. Qual é a exceção? Responde. Qual é a exceção quanto aos bens pretéritos? Alienações fraudulentas. Então, o que nós passaremos a ver
de agora em diante são as exceções, porque a regra é essa aí. Responde com bem presente e futuro, não responde com bem pretérito. Mole, só leu 7, 8, 9. Acontece que temos hipóteses em que mesmo o bem sendo presente e futuro, não vai responder em penhorabilidade. E temos casos que, sendo bem pretérito, mesmo sendo um bem que não é mais do devedor, mesmo assim vai responder. Por quê? Porque a alienação foi fraudulenta. E é óbvio que o direito não vai dormir tranquilo com as fraudes. Tem que tentar corrigir as fraudes. O instrumento tem. Na prática é difícil, mas o instrumento tem. E fica mais difícil ainda se você não sabe, né? Muita gente não sabe, aí fica impossível. Então, o que nós vamos ver daqui em diante, esta aula e mais a próxima aula inteira, é essa parte final aqui do dispositivo. A última frase do 789. Aí, de novo. Salvo as restrições estabelecidas em lei. Eu adoro esse dispositivo. Porque ele fala, o mais importante é a última linha. São as exceções. Então, quais são essas restrições estabelecidas em lei? Primeira delas é a impenhorabilidade dos bens. Impenhorabilidade, vou botar assim, de certos bens do patrimônio do executado. Porque não é todo bem, né? Não é qualquer bem que é impenhorável. A lei tem que dizer qual é o bem que é penhorável, qual é o bem que é impenhorável. Ok? Nós passaremos a ver, portanto, as hipóteses de impenhorabilidade de bens. Em primeiro lugar, por que existem certos bens que são impenhoráveis? Por que existem certos bens que compõem o patrimônio do devedor e você não pode meter a mão? Quer ver um exemplo que vocês não podem meter a mão? A Yara é minha credora, não é? Eu sou o devedor. Sabe um bem que ela não pode pegar meu? Aí, bem de família é um exemplo. O Rafael trouxe. Vamos falar já já. Da Lei 8.009 de 90. Quer ver um outro exemplo aqui, ó? O que não pode pegar? Não pode pegar os livros. É impenhorável. É o artigo que eu mais gosto do Código. Eu adoro o livro. Então, tudo, meu escritório não pode meter a mão, não. Nós veremos. O meu computador do advogado não pode meter a mão também, não. Por quê? Porque são impenhoráveis. Nós veremos quais são os bens impenhoráveis. É isso que nós vamos nos dedicar aqui. Antes disso, deixa eu explicar para vocês o porquê que tem certos bens que são impenhoráveis. Olha só. A impenhorabilidade, ela decorre de um juízo prévio de proporcionalidade realizado pelo legislador. A impenhorabilidade é fruto de um juízo prévio. Por que prévio? Porque é abstrato, é na lei. É prévio aos casos concretos. É um juízo prévio de quê? De proporcionalidade. O que é a proporcionalidade? Ponderação, né, de interesses, de conflitos. Ponderação de interesses em conflitos. Ponderação de vetores, de valores da Constituição. Então, qual foi a proporcionalidade que foi feita em todos os casos? De um lado, a efetividade da jurisdição. A satisfação das obrigações de modo coercitivo pela tutela executiva. Já vimos? Tem que ser efetiva. E de outro lado, de modo geral, a dignidade da pessoa. Dignidade da pessoa humana. Às vezes dá uma rateada aqui na escrita. Vai lá. Proporcionalidade. Temos dois pratos na balança, que você tem que equilibrar. De um lado, a efetividade. A jurisdição tem que ser efetiva. Do outro lado, tem que ser efetiva mantendo a dignidade do devedor. E aí, o parâmetro desses dois, a conjugação desses dois vetores, fez surgir a impenhorabilidade. Lembrando aos senhores que a dignidade da pessoa humana é um dos fundamentos, um dos objetivos da República Federativa do Brasil. Né? Artigo 1º, inciso 3º da Constituição Federal. Na verdade, artigo 1º, parágrafo único, né? Agora me preciso... Não, artigo 1º, inciso 3º direto mesmo. Artigo 1º, inciso 3º
da Constituição Federal. Olha lá. Falou que a República Federativa do Brasil tem como fundamentos, aspas, tem como fundamentos alguns exemplos, inciso 3º, a dignidade da pessoa humana. Aí, ó, artigo 1º, inciso 3º da Constituição Federal. Ok? Então, a impenhorabilidade vem da conjugação pelo legislador, antes mesmo de casos concretos, desses vetores. A jurisdição executiva tem que ser efetiva, é para os credores receberem. Ok, mas os devedores devem conservar sua dignidade, que é o mínimo existencial da dignidade. Beleza? Então já ouviram aquela frase, geralmente em novela, diz um pro outro assim, eu vou arrancar tudo que é seu, eu vou te deixar pelado. Não vai. Porque uma das impenhorabilidades, nós veremos, são os vestuários do devedor. Não pode deixar o devedor pelado. Não, mas eu tenho que satisfazer o meu crédito, eu sou credor. Então eu vou pegar um vestido dele, vou pegar um terno dele, pegar o sapato dele, vou vender tudo no brechó. E dane-se ele que viva pelado. Não pode. Você tem que satisfazer o seu crédito, mantendo a dignidade do sujeito. Então você não pode fazer o que você quer. Não são todos os bens que compõem o patrimônio dele que você pode meter a mão. Então nós temos aqui um conjunto de bens. Qual é a ideia de conjunto de bens? Vamos mudar a caneca pelo controle, tá? Tem que pegar a caneca. Esses são os conjuntos dos bens. Patrimônio. Você pode pegar tudo? Não, você tem que primeiro ver quais são os bens penhoráveis, quais são os bens impenhoráveis. O controle é impenhorável, tira ele fora. E a régua também é impenhorável. Por quê? Porque tem um artigo na lei que diz que as réguas vermelhas são impenhoráveis. Os controles pretos das CAIs são impenhoráveis. Está na lei, é impenhorável. E aí, ó, sobrou isso aqui, esses dois bens do meu patrimônio. Dá para te satisfazer? Porque esse aqui você pode agredir. Dá, então ótimo. Então a gente conseguiu ter a efetividade da jurisdição e a dignidade do sujeito se separando. Não dá. Azar o teu, não tem o que fazer, não dá. É basicamente isso. Só se pode pegar o que é penhorável. Agora temos que ver, então, quais são os bens impenhoráveis. Porque se for impenhorável, não é penhorável. Yara, pode-se correlacionar a impenhorabilidade ao princípio da menor onerosidade possível ao executado? Se pode. Pode, tem tudo a ver, é a mesma lógica. A máxima utilidade da execução e a menor onerosidade possível do executado. Tendo a impenhorabilidade, é a menor onerosidade. Deve ser o mais efetivo possível, mas causar o menor dano possível ao executado. É essa lógica aí, tá? Nós vimos lá que esses dois princípios são duas faces da mesma moeda, né? Então, ó, de um lado aqui nós temos a máxima efetividade da jurisdição, máxima utilidade da execução. Do outro lado, a menor onerosidade ao executado. Deve ser alcançado olhando os dois lados da moeda. Tá certo? Bom, impenhorabilidade. Agora, quais são os tipos de impenhorabilidade? Quais são as espécies de impenhorabilidade? Aqui é o seguinte, não tem consenso na doutrina. Só que não tem consenso na doutrina de modo desnecessário. Tá ok? Na verdade, assim, é só terminologia. Porque todos estão dizendo a mesma coisa. Só terminologia diferente. O critério que eu prefiro adotar é o seguinte. Nós temos, em primeiro lugar, a impenhorabilidade absoluta. Absoluta. É que eu não fui alfabetizado, eu demoro um pouquinho para ler. A impenhorabilidade relativa. E, por fim, a impenhorabilidade do imóvel destinado à moradia. Como um colega já colocou aí, eu vou colocar entre aspas aqui, é o chamado bem de família. Eu quero explicar um pouco melhor isso para vocês adiante. Mas as três espécies, ao meu ver, são essas. Impenhorabilidade absoluta, falaremos.
impenhorabilidade relativa, falaremos. E a impenhorabilidade do imóvel destinado à moradia, que é o chamado bem de família, da Lei 8.009, Lei 8.009 de 90. Agora, tem quem trate, o Fred Didier, por exemplo, diz que a impenhorabilidade do imóvel do devedor destinado à moradia, o bem de família, é uma impenhorabilidade absoluta. Não muda, é só critério de classificação. Eu trato de modo distinto, porque eu vou trazer aqui várias considerações sobre esse bem de família para vocês. Várias considerações. Então, deixa ele separado. Ok? Primeira delas. Impenhorabilidade absoluta. Agora eu vou colocar o absoluta aqui entre aspas. Por quê? Olha só. No artigo 833 do CPC, está previsto assim, ó. Artigo 833. São impenhoráveis. E aí vem os incisos, que nós veremos um por um. Deixa eu, em primeiro lugar, colocar para vocês o porquê que se chama isso de impenhorabilidade absoluta. Porque no CPC de 73, esse mesmo artigo tinha uma palavra a mais, que lá era assim, são absolutamente impenhoráveis, e aí vinha lá os incisos. Então, o artigo do Código de 73, compatível ao atual 833, não afirmava são impenhoráveis. Ele dizia são absolutamente impenhoráveis. E aí trazia as hipóteses. Como é que a doutrina chamou? Impenhorabilidade absoluta. Agora não tem mais o absolutamente aí. A gente mantém por uma questão tradicional. Por que saiu o absolutamente do 833? Porque não é tão absolutamente assim. Tem incisos ali que realmente são absolutamente impenhoráveis, porque em todas as hipóteses é daquele jeito. Tem outros que não. Tem outros que o próprio CPC excepciona. Nós veremos isso um por um. Agora preste atenção. O que é a impenhorabilidade? Não é a exceção da responsabilidade? Nós estamos falando bens presentes e futuros que não vão responder? Não vão responder por quê? Porque são impenhoráveis. Então a regra está no 789. A impenhorabilidade é a exceção. O que a exceção da impenhorabilidade faz? Volta para a regra. Nós temos a exceção da exceção. Então tem causas que nós temos só a exceção, impenhorabilidade. E tem hipóteses que nós teremos a exceção da exceção. Então, são impenhoráveis os bens, tal, salvo em tal situação. Esse salvo em tal situação está dizendo que não são impenhoráveis. Se não são impenhoráveis, são o quê? Penhoráveis. Volta para a regra geral, para a responsabilidade. Então, o 833 não fala mais absolutamente impenhoráveis, porque nem todos os bens ali são absolutamente impenhoráveis. Nós veremos um por um, vai ficar mais claro. Tá bom? Na minha classificação, impenhorabilidade absoluta é o artigo 833, e eu mesmo estou fazendo a ressalva que nem tudo que está ali é absolutamente impenhorável. Tem a exceção. É uma questão muito mais histórica aqui. Vamos começar a ver um por um. E nós ficaremos hoje a aula, até o final da aula, vendo inciso por inciso, cada um dos 12 incisos do artigo 833. Vamos lá. Primeiro deles, são impenhoráveis, inciso primeiro, os bens inalienáveis e os declarados por ato voluntários não sujeitos à execução. É o que lá no direito civil, aquelas cláusulas da incomunicabilidade, impenhorabilidade e inalienabilidade. Bens inalienáveis e bens impenhoráveis, está na matrícula do bem dizendo que o bem é impenhorável, ele é impenhorável, por ato voluntário das partes. Nós temos a inalienabilidade e a impenhorabilidade por lei também.
Então, são impenhoráveis os bens inalienáveis e aqueles que forem, por ato voluntário, declarados não sujeitos à execução. Atos impenhoráveis. Por quê? Por que os bens inalienáveis são impenhoráveis? Porque nós vimos ainda há pouco, a penhora se dá para identificar, então a identificação do bem que será expropriado. Então a penhora vai aparecer para vocês aí, tem como finalidade identificar o bem que será expropriado. Não vou pegar de novo os bens não, já estou de saco cheio. Nós temos vários bens aqui. Tem bens que são inalienáveis, então eles são impenhoráveis. Porque o credor não pode destacar ele para levar a leilão, para expropriar. Leilão é uma espécie de expropriação, tá? Não pode expropriar para transformar em dinheiro, para embolsar. Por quê? Porque ele não pode ser alienado. Você só penhora para que depois você exproprie. Só que como ele é inalienável, ele é inexpropriável. Logo, ele é impenhorável por uma questão lógica. Vejam, nesse sentido, o 832. Olha que maravilha. O 833, inciso 1º, é redundante, porque o 832 já dizia: não estão sujeitos à execução os bens que a lei considera impenhorável ou inalienável. Aí vem o 833 e diz: são impenhoráveis os inalienáveis. Por quê? Porque você penhora para alienar, para expropriar. Só que se não pode alienar, vai penhorar para quê? Olha, eu estou penhorando um bem do Arthur para não expropriar. Então por que você penhorou? Se a penhora serve para identificar o bem que será expropriado. Então é uma questão lógica que nós temos aqui. Ok? É por esse inciso 1º do 833, é por conta desse artigo 832, que a execução contra a fazenda pública, não se dá mediante penhora e expropriação, que os bens públicos são inalienáveis. A execução contra a fazenda pública se desenvolve por meio da técnica do precatório ou RPV, requisição de pequeno valor, que veremos no momento próprio. Por que quando a fazenda vai ser intimada para pagar, ela não vai ter lá o Palácio da Guanabara penhorado, a fazenda pública estadual? Por que o Piranhão, o Centro Administrativo São Sebastião do Rio de Janeiro, não é penhorável? Porque são bens públicos inalienáveis. A exceção dos bens dominicais, né, os bens públicos são inalienáveis. Tem no Código Civil previsão nesse sentido, na lei de licitação. Então não se pode penhorar para depois expropriar os bens públicos, porque eles são inalienáveis, logo eles são impenhoráveis. Então como é que a fazenda pública paga? Por uma outra técnica, pelo precatório, pelo RPV, que tem previsão constitucional, e nós veremos aqui no momento próprio na aula de procedimento especial da fazenda pública. Ok? Está visto o inciso 1º, todas as consequências do inciso 1º. Inciso 2º. São impenhoráveis os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondente a um médio padrão de vida. Aí é um caso aí, ó, não é tão absoluto assim. Inciso 1º é absoluto. Se o bem é inalienável, você não vai expropriar. Você não vai penhorar. Se o bem é impenhorável, está no nome, você não vai penhorar. Aquilo ali é absoluto. Tem até uma discussão da doutrina mais constitucionalista do direito civil que está batendo de frente com essas cláusulas de impenhorabilidade, incomunicabilidade, mas aí foge do nosso contexto aqui. No inciso 2º, nós temos exceção da exceção. Regra, pode pegar os móveis, porque é bem presente. Não, mas não pode não, porque temos exceção da impenhorabilidade. 833, inciso 2º. Tá, então tá bom. Então não pode pegar os móveis, os pertences, as utilidades. Bom, depende. Porque em alguns casos pode, parte final.
salvo os de elevado valor, os que ultrapassem a necessidade. Então, calma, devagar com andor. Regra, pode pegar. 789 caput. Bem presente e futuro. 833, inciso segundo, exceção. Então, é impenhorável. Logo, não é penhorável os móveis. Então, o cara vai poder executar esse móvel que era da minha filha aqui? Não vai. Que é um móvel que guarnece a minha residência. Ok? Regra. Continua. Salvo os de elevado valor. Você imagina se esse móvel aqui fosse uma cristaleira de 80 mil reais. Aí poderia? Poderia. E quem vai definir o que é elevado valor? O juiz, no caso concreto. A lei fala que se for de elevado valor, se o juiz considerar de elevado valor, pode expropriar. Então a regra é a expropriação, a penhora. A exceção é a impenhorabilidade. Se for um móvel normal, não vai penhorar. Agora, se for de elevado valor, pode penhorar. Porque, veja, o que mantém a minha dignidade? É ter onde apoiar as coisas. Agora, eu não preciso apoiar as coisas num bem de 150 mil reais. Aí é de elevado valor. Ok? Veja, móveis, pertences e utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado são, a princípio, portanto, impenhoráveis. Essa é a exceção. Esta é a impenhorabilidade. Então, a minha televisão é penhorável? Não. A televisão não é penhorável. Agora, se eu tenho uma televisão, porque é, né, uma utilidade doméstica que guarnece a minha residência, a minha televisão não é penhorável. 833, inciso 2º, parte inicial. Agora, eu tenho aquela televisão de 85 polegadas, você nem se existe, que faz pipoca, que desliga, que apaga a luz, que bota para ninar, custa 79 mil reais. Essa televisão pode penhorar? Essa pode, porque aí é a exceção da exceção. Salvo os de elevado valor. Então, se for um móvel de elevado valor, se for um pertence de elevado valor, se for uma utilidade de elevado valor, pode penhorar? Pode penhorar. Artigo 833, inciso 2º, parte final. Ok? Ok. Mas eu não tenho televisão de 89 mil reais, não. Não tenho. Tem só televisão comum. Só que eu tenho uma, duas... Eu devo ter umas... Tenho 10 televisões na minha casa. Veja, para eu manter a minha dignidade, eu preciso ter 10 televisões? Ou se eu tenho minha mulher, minha filha, minha outra filha, basta ter 3, 4 televisões? Basta ter 3, 4 televisões. Veja, não é de elevado valor, mas ultrapassa a necessidade comum correspondente a um médio padrão de vida. Quem vai dizer quando que ultrapassa a necessidade comum a um médio padrão de vida? O juiz, no caso concreto. Então, aqui, região metropolitana, Friburgo, se eu tivesse 5 televisões, uma família que tem 3 filhos, marido, mulher, sogra, 3 filhos, o juiz pode, no caso concreto, dizer que 5 televisões não ultrapassa a média padrão de vida. É uma análise concreta, portanto. Agora, eu tenho 10 televisões. Porra, difícil sustentar. Que eu vou perder a minha dignidade se eu perder uma das 10 televisões, né? Então, percebam o seguinte, meus amigos. Temos a exceção, que é a impenhorabilidade. E temos 2 exceções das exceções. Uma primeira coisa é porque é de elevado valor. O sujeito tem 3 televisões. 2 televisões convencionais e uma televisão de 280 mil reais. Porra, aí vai piorar, né, meu filho? Porque você expropria essa televisão, transforma ela em dinheiro e você compra uma outra na Casas Bahia, está fudido? Compra lá uma de 5 mil reais, uma de 3 mil reais nas Casas Bahia, parcelado. E o restante você paga as suas dívidas. Essa é a primeira exceção da exceção. Tá lá, ó. Ultrapasse... Não, que seja elevado valor. Segunda exceção da exceção. Ultrapassa o médio padrão de vida. Quem é que vai dizer o que é de elevado valor? Quem é que vai dizer o que é ultrapassar o médio padrão de vida? O juiz, no caso concreto. Não há resposta pré-acabada. Acabei de falar, se fosse 5, talvez aqui em Friburgo, dependendo da quantidade de gente que mora na casa, pode ser um médio padrão de vida. Veja, aí você fala assim, o sujeito tem 3 televisões. Ultrapassa o médio padrão de vida? Depende. Se for no interior do Maranhão, tem localidade que ninguém tem televisão. O único sujeito que tem uma televisão é o prefeito da cidade.
Aí chega lá um sujeito que tem 3. Bom, aí, naquele caso concreto, naquela localidade, ultrapassa o médio padrão de vida ter 3. Veja, é uma análise de conteúdo, portanto. O sujeito mora sozinho, no centro do Rio de Janeiro, região metropolitana, ele tem 5 televisões, ele mora sozinho. Por que tem 5 televisões? Não, ele mora no centro do Rio de Janeiro, tem 5 televisões, mora ele, a mulher dele, 5 filhos, os pais dele, os pais da mulher dele, aí ter 5 televisões fica dentro do médio padrão de vida. Então aqui é uma análise sempre conteudística. Tá ok? Cuidado com esse inciso segundo. E não acabou. Temos ainda o parágrafo 1º. O parágrafo 1º não se aplica apenas ao inciso 2º. Não é apenas ao inciso 2º. Nós veremos aqui no inciso 2º, e ele tem uma redação genérica. Ele pode ser aplicado em qualquer hipótese. No inciso 1º não faz sentido. No inciso 2º faz sentido. Quer ver? A impenhorabilidade, veja, o parágrafo 1º, está depois dos incisos. Então você vai ler primeiro os incisos, aí chega o parágrafo 1º. Então ele se refere a todos. Ele não especifica um ou outro. Ele se aplica ao inciso 2º e a vários outros. A impenhorabilidade não é oponível à execução de dívida relativa ao próprio bem, inclusive aquela contraída para sua aquisição. Já é uma outra exceção da exceção. Então o que nós vimos? A minha televisão é penhorável? Não, meu laptop é penhorável? Tem um laptop. Meu laptop é penhorável? Não, ele guarnece a minha residência. A princípio, não. Então nós temos 3 exceções. 2 no inciso 2º e uma no parágrafo 1º. Primeira exceção, ele é de elevado valor? Não, ele é um Dellzinho básico, sei lá quanto eu paguei, 2, 3 mil reais. Ele é padrão de valor normal dele. Então, a princípio, não vai pegar ele. Eu tenho vários. Eu tenho 12 laptops? Não, eu tenho um só, acabei de falar. Então, ter um laptop não ultrapassa um médio padrão de vida aqui em Friburgo, aí na capital do Rio de Janeiro. Um laptop, por essa exceção da exceção, não vai pegar. Agora, pode ser, imagina, eu não lembro onde eu comprei ele. Comprei na Dell. Não, acho que não compra na Dell, não. Comprei, sei lá, nas Casas Bahia. Parcelei nas Casas Bahia. Será que as Casas Bahia, se eu não pagar por ele, as Casas Bahia podem pegar ele? Pode. Parágrafo 1º. Porque em penhorabilidade, todas elas não servem para a própria aquisição do bem, porque senão seria fácil. Né? Então eu tenho um laptop que não é de elevado valor. Então, pelo inciso 2º, ele continua sendo impenhorável. Mas qual é a dívida que estão me executando em juízo? Ah, foi a dívida que eu contraí para comprar o próprio bem. Porra, então pega aí. Então pode pegar. Tá? Isso vai se aplicar aqui no inciso 2º, no inciso 3º, em vários outros. Eu vou só fazer a menção, não esquece do parágrafo 1º, que é sempre essa lógica. A impenhorabilidade não pode ser oponível se a execução for referente ao próprio bem. Beleza? Beleza. Inciso 3º. Vamos seguir. É o que dá para ver hoje. Ciente todos nós que são 10 e 10. Inciso 3º. São impenhoráveis os vestuários, bem como os pertences de uso pessoal do executado, vírgula, salvo se de elevado valor. Vamos primeiro à exceção. Vamos primeiro à impenhorabilidade. O que é impenhorável aqui? O vestuário. Você está me executando em juízo, Yara. Tu não pode penhorar essa minha blusa Gola Polo. É meu vestuário, pô. Não pode. Ok? Por isso que eu falei. Sabe aquela frase que costumam dizer, aquela frase imponente? Eu vou tirar tudo que é teu. Eu vou te deixar pelado. Eu vou pegar até as tuas cuecas. Não vai. Aí. 833, inciso 3º. Os vestuários do devedor compõem a sua dignidade. Na verdade, a minha dignidade é a de vocês, né? Porque fere a dignidade de qualquer um e vê sem blusa, vê pelado. Então, para manter a dignidade social, tu não vai poder forçar os devedores a andar pelado por aí. Não pode penhorar o vestuário. Sempre, em qualquer hipótese, não. Aqui tem coisa para falar. Olha o que o inciso 3º está dizendo. Pode penhorar a minha blusa Gola Polo? Não, porque são vestuários. Mas e se for uma blusa Gola Polo de 9 mil reais?
Porra, aí pode, né? Se tiver um bichinho aqui, uma bandeirinha aqui, e só por isso ele é 9 mil reais. Porra, então ele é de elevado valor. Aí pode. Pode porque é exceção da exceção. No inciso segundo, quantas exceções das exceções temos no inciso segundo? 2 mais o parágrafo primeiro, né? Vimos. Aqui, inciso terceiro, quantas exceções, quantos salvos temos? Um só. Mais o parágrafo primeiro, que vai incidir sempre. Então, sei lá, a Armani está me executando porque eu não paguei lá o carnê, o boleto do terno que eu comprei de 9 mil reais. O terno responde? Vai responder porque ele é de elevado valor e vai responder também para a execução da Armani. Porque toda empenhorabilidade, ou nenhuma empenhorabilidade é aplicada para a aquisição do próprio bem. Volto a dizer, parágrafo 1º de novo. Mas eu quero aqui comparar o inciso 2º com o inciso 3º, porque a aplicação do parágrafo 1º não tem o que falar isso, sempre vai incidir para a própria satisfação do bem. Olha o que o inciso 2º nos diz. Não pode penhorar o laptop, o pertence, salvo se for de elevado valor. Aqui embaixo, não pode penhorar o terno do Arthur, salvo se for de elevado valor. Então, o terno é penhorável? Depende. Qual é o valor do terno? É um terno básico desse aí, companhia do terno, Dartne. Adorava Dartne, fechou a Dartne. Era Dartne. O terno de R$1.500. Impenhorável. Ah, não. O terno é, sei lá, de 12 mil reais. Tem tudo quanto é valor, né? Terno de 180 mil reais. Porra, aí é penhorável. Pode pegar. Por quê? Porque é de elevado valor. Tem dúvida quanto a isso? Dúvida nenhuma, está escrito na lei. Eu tenho problema com esse inciso. Por que eu tenho problema com esse inciso? Olha de novo o inciso 2º. Salvos de elevado valor. Bateu lá embaixo. Salvos de elevado valor. Mas o inciso 2º continua, né? Ou os que ultrapassem a necessidade comum correspondente ao médio padrão de vida. E essa segunda exceção da exceção não tem no inciso 3º. E deveria ter. Deveria ter. É penhorável o terno do advogado playboy? Resposta, a princípio não, mas depende, qual é o valor? Ah não, o valor é R$1.500. Não, então R$1.500 não é. Não foge. Ele continua sendo impenhorável. Não é penhorável, porque não é de elevado valor. Ah não, mas ele tem 200 ternos. Ele tem 200 ternos de R$1.000. Vai penhorar nenhum? Bom, pelo inciso 3º não, né? Porque a exceção da exceção é uma só, salvo de elevado valor. Pô, mas o sujeito tem 200 ternos. 200 ternos não ultrapassam o médio padrão de vida? Ele precisa ter um para cada dia útil do ano? Porra, não precisa, né? Aqui entre nós, não precisa, né? Você tem ainda juízo contra a madame. A madame tá lá, falando, não pode penhorar nenhuma das minhas sandálias. Bom, quanto é o valor médio da sandália? A sandália é tudo de 800, 900, sei lá o valor de uma sandália. Sandália de R$1.000. Acho que é um valor médio, né? Sei lá. Sandália de R$500. R$1.000 acho que é muito, né? Sandália de R$500 é impenhorável. Está no médio padrão de vida. Meninas, dizem aí, acho que R$500 é o valor médio, né? Imagino. Então não pode penhorar. Uma sandália da madame de R$500. Pô, mas ela tem 1.500 sandálias. Pô, que é uma centopeia? Não, ela tem disso, né, gente? Ela tem lá na suíte dela uma suíte só para sandália. De fora a fora são as prateleiras de sandália. Tem 1.500 pares de sandália. Um valor padrão de R$500. Não vai poder executar? Como é que não pode executar um negócio desse? Alguém precisa, para manter a sua dignidade, um valor intrínseco da personalidade, ter 1.500 pares de sandália, ter 100 ternos. Então eu sustento uma interpretação extensiva do artigo 3º, do inciso 3º desse 833, nos moldes do inciso 2º, porque senão vira putaria, né? Senão vira sacanagem. Entenderam o que eu estou querendo dizer? É penhorável o terno do advogado? Em regra, não. Qual é o valor? O valor de R$1.000. Mas então não pega. Mas ele tem 1.000 ternos. Faz R$1 milhão em ternos. Não vai penhorar? Vai ficar o credor chupando o dedo? Porque o cara quer gastar o dinheiro dele colecionando ternos? É uma coisa que eu gostaria de fazer. Falta-me tempo. Dinheiro também. É penhorável a camisa de futebol do executado? Não. Qual o valor da camisa? É 100, 150, 200 pila. Bom, então é o valor normal de camisa. Acontece que ela tem um armário inteiro.
de camisas de futebol do mundo inteiro, algumas de colecionador. Não vai penhorar? Porra, não faz sentido, tem que penhorar. Mas não está expresso na lei. Aí você vai ter que trazer um ônus argumentativo, vai ter que dar um somebody love no juiz, se tiver numa situação dessa. Ok? Eu perguntei para as meninas falarem, ninguém falou nada. Já estão me avacalhando. Tem alguém aí? Estão me ouvindo? Acho que não, né? Para mim tá dizendo que tá tudo ok aqui, ó. A gravação tá normal. Sim. E aí, Yara? Eu sou o seu devedor, Yara. Você tá indo a juízo contra o professor Arthur. E aí não conseguiu pegar bem nenhum meu, Yara. Você descobriu que eu tenho 1.500 ternos. Cada um deles é R$1.000. Você defenderia o que em juízo, Yara? Já que você é minha credora. Não pode penhorar? Porque é um valor normal? Ou se eu tenho 1.500 ternos, eu tenho que sujeitar? Essa minha interpretação extensiva aí, você acha que faz sentido, Yara? Para você, que é minha credora? Acho que vai dizer que sim, né? Acho que vai dizer que sim. Faz sentido. Acho que faz sentido sim. Faz sentido sim o quê? Você meter a mão ou eu ter 1.500 ternos? Você meter a mão, né? Imagino eu. Vamos lá, senhores. Eu meter a mão. Ah, moleque, isso aí. Mete a mão mesmo, Yara. Só tem safado na praça aí. Nós temos que desenvolver métodos para os credores satisfazerem. Ó, vimos o inciso 3º, ok? Vamos pular o inciso 4º. Vou deixar ele para a próxima aula, porque pelo tempinho que nós temos aqui, nós temos só mais 40 minutos. Pelo tempo que nós temos aqui, não vai dar para falar do inciso 4º. 40 minutos a gente termina isso aqui. Aqui, ó. Hoje de manhã, o cara falou assim: professor, termina essa aula assim que você terminar o café. Aí eu falei, pô, você tá fudido então, porque, ó, uma caneca, aqui já foi. Outra caneca, já foi. Outra caneca, que acabou de acabar. E como precavido que sou, ó, outra caneca. Então, se for depender de acabar o café, vocês estão lascados. Vão penhorar tuas canecas. Pô, é elevado, né? Ultrapassa o médio padrão de vida. Eu devo ter mais de 100 canecas. Aí faz como? Aí realmente não precisa ter 100 canecas para ter uma dignidade, né? Vamos lá, vamos acabar aqui. Inciso 5º. São impenhoráveis. Olha lá. Os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado. Nós temos que falar aqui. Em primeiro lugar, bens móveis. Segundo lugar, necessários ou úteis à profissão do executado. Quem é que desempenha, quem é que exerce uma profissão? Pessoa natural. Pessoa jurídica vai desenvolver atividade, vai desenvolver empresa, né? Então aqui é o seguinte, essa garantia do inciso 5º pega o advogado. Não pega a sociedade de advogados. Empresa. Profissão. O inciso 5º pega o dentista. Não pega a clínica, a rede de dentistas que tem no Rio de Janeiro todo. Então percebam bem, é para proteger o desempenho da profissão nesse inciso 5º, tá? Então, o termo profissão ali é importante. É da pessoa natural, é do profissional liberal que desempenha o seu encargo. Então a cadeira do dentista é penhorável? No princípio não, a não ser que ele faça parte de um grande conglomerado, porque aí não é profissão, aí é atividade. A calculadora do engenheiro, os quadros. O que for necessário para desenvolver a atividade? O laptop do advogado. Então aqui já é por uma outra razão. Meu laptop para dar aula online, meu laptop para exercer advocacia é impenhorável. Já seria pelo inciso 2º, pertences da residência, e também pelo inciso 5º, que é necessário para o desempenho da minha função. Aí, se o cara tiver uma biblioteca com valor alto em casa, não penhora, não. Não penhora porque não tem exceção. Veja no inciso 5º, ó. Os livros, máquinas, ferramentas, utensílio, papapá, necessário. Veja,
eu tenho aqui, sei lá, além disso aqui no Rio, eu tenho diversos. Todos os meus livros de direito são necessários para a minha profissão. A lei não traz ressalva. Aí você vai colocar casos abissais, né? Aí é uma questão em juízo muito concreta, de excepcionar. Mas pelo texto da lei, não tem. Livros antigos. Livros antigos pode ser necessário. Livro de Rui Barbosa. É antigo. Necessário para o desempenho da função. A princípio, não. Você vai ter que construir uma tese, né? Aí é questão de interpretação de cada caso concreto. Mas a princípio, não. Um advogado com um MacBook de 20 mil reais. A princípio, não. Se ele demonstrar que é necessário para o desempenho da função dele, e ele pagou caro porque... Não, esse inciso 5º não tem exceção. Aliás, qual é a exceção que ele tem sim? Parágrafo 1º, né? Não tem exceção no inciso 5º. Mas tem exceção 20 mil reais. Eu não paguei a empresa que me deu. Estou pagando parcelado. Paguei a primeira, recebi o bem, não paguei mais nenhuma. Ninguém mais pode executar. A empresa que me vendeu o MacBook de 20 mil pode. Ok? Agora, esse ninguém pode executar, você pode construir um caso concreto, uma situação excepcional, mas você vai assumir um ônus argumentativo, que a princípio não, tá? Não vai na mesma linha das 150 camisas de jogador de futebol. Não, veja bem. Camisas usadas por um jogador de futebol não é necessário para o desempenho da função dele, porque ele ganha do clube a cada jogo uma nova camisa. Ele não precisa, ele guarda ali por questão de afeto dele, de colecionador. Eu nem dei exemplo do jogador. Eu dei exemplo, eu adoro camisa de futebol. Se eu tiver ali 20 camisas todas do Flamengo, tem algumas de outros clubes, é muito. 20, eu tenho mais de 20 camisas do Flamengo. Mas ultrapassa o médio padrão, porque são 20 quantidades. Mas lá é vestuário. Aqui é utensílio necessário ao exercício da profissão. A grande chave de compreensão do inciso 5º é desempenho da profissão. Veja, eu escrevo livro, né? Não vou chegar ao ponto de dizer que eu sou doutrinador. Tá? O sujeito que estuda o direito, tem uma biblioteca, é algo que ultrapassa? A princípio não ultrapassa, todos são necessários. Tem que se atualizar. E cada ano você compra novo e vai juntando, vai acumulando ali. A princípio não. Mas é possível você construir, o sujeito tem só para ele 3 andares no centro do Rio de Janeiro, avaliado em 5 milhões de reais. Ele tem uma dívida que ele não paga, não vai penhorar? Aí dá até, né? Mas é um caso muito extremo, em geral não expropria, não penhora. Porque o inciso 5º não tem exceção. Ok? Só para acabar. É esse mesmo sujeito, tem muito, mas você não consegue pegar. Mas ele fez uma compra lá na revista dos tribunais de 300 mil reais em livros. Ok? A princípio ninguém pega. E ele não pagou a RT. A RT pode penhorar? A RT pode. Porque não está no inciso 5º, mas não esqueçam do parágrafo 1º. Isso derruba muita gente. Tá? Ó, vimos a regra geral da responsabilidade patrimonial, 789. Noções gerais importantes distinguindo dívida de responsabilidade. Vimos a regra geral do que se pode agredir, o que responde, bens presentes e futuros. Não respondem os bens pretéritos. E já começamos a ver a primeira exceção. É a impenhorabilidade. É a não sujeição de alguns bens presentes e futuros. E aí classificamos absoluta, relativa e do bem de família, da Lei 8.009. Começamos a ver a absoluta, que é a primeira delas. As outras é mais rápido um pouco. 833. Falamos do inciso 1º, falamos do inciso 2º, falamos do inciso 3º e do inciso 5º. Me lembrem, por favor, então, que nós devemos começar a próxima aula no inciso 4º do artigo 833 do CPC. Eu pulei ele de propósito porque ele tem exceções do parágrafo 2º, tem que entender um pouco melhor ele. Ok? Foi... Então, nós vamos ficando por aqui. Na próxima aula, me lembrem, por favor, eu vou anotar aqui também, mas me lembrem. Artigo 833, inciso 4º, já vimos o 5º, a gente vê o 4º, 6º, 7º e tudo mais. Show? Rafael, trabalha só até aqui. Porque para pegar a próxima aula também, ia ficar muito pouco tempo para vocês me entregarem na sexta. Então, o trabalho leva em consideração
o resumo das aulas da primeira aula do encontro presencial até hoje, tá? Muito bem, Rafael. Semana que vem a aula no Microsoft Teams. Quem não recebeu ainda convite, não fique desesperado, não recebeu, porque não tem como receber. As turmas não foram criadas ainda. Pô, Lucilene, valeu, obrigado. Valeu, querida. Obrigado pelo agradecimento aí da aula, pelo elogio. Valeu. Então, um bom feriado para vocês aí. Fiquem todos com Deus. Que o coelhinho abençoe e presenteie vocês com bastante ovos de chocolate, tá bom? Um abraço. Fiquem com Deus. Vou derrubar aqui. Falei 1, 2...